Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras. O nosso muito obrigado para você que já está inscrito em nosso canal e para você que está chegando agora. E não podemos também deixar de lembrar dos nossos parceiros publicitários, a Digitop Gráfica e Editora, o Jardim das Terapias, a Viena Gráfica e Editora e a AIG Terapias Integrativas. E, é claro, a equipe de produção da CIA Vídeo, equipe que produz os episódios, que prepara todo o áudio e as imagens para que chegue até você com a melhor qualidade possível. Sejam todos muito bem-vindos e nós temos uma novidade. Nós agora abrimos o nosso canal de membros. Então, para você que já está inscrito em nosso canal e deseja fortalecer esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade, aí uma oportunidade para você nos ajudar. É só dar um clique em tornar-se membro e você verá algumas modalidades em que você pode se inscrever e a partir daí você terá alguns conteúdos exclusivos. Você terá uma relação com os futuros convidados, você terá alguns textos, algumas imagens que serão separadas para essa comunidade, para aqueles que querem nos auxiliar, para fazer com que o canal cresça e a gente continue trazendo conteúdos sobre espiritualidade para você. Não é mesmo, Michele Vale? Tudo bem com você? Tudo maravilhoso, tudo lindo, Renato Leandro. Sejam bem-vindos ao Espiritualidade Além das fronteiras da religião e do preconceito, alegre, feliz, alegre, forte, como diria a canção de Marisa Monte. Nossa! Feliz, alegre, forte. Hoje temos uma mulher na nossa bancada virtual, que rufem os tambores. Uma mulher linda, de voz suave, é muito bom, com conteúdos riquíssimos, pelo que eu pude ver lá no YouTube. Então, escritora, palestrante, espírita, fundadora da Casa Lar, Lar de Henrique, Lar de Núcleo Espírita Henrique. Lar de Henrique, em Lar São de Paulo. Henrique. Eu sabia que eu ia errar o nome. Não, até que não. Mas até que não, né, Renato Não, Leandro? até que não. Até que foi. Até que foi. Então é com muita alegria que eu anuncio aqui a nossa convidada de hoje, Gilvanise Balbino. Seja muito, muito bem-vinda. Bom, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Conhecer esse trabalho de vocês, essa dinâmica, algo tão diferente como eu entendi um grande propósito, né? Agradeço a todos vocês que estão envolvidos nesse trabalho imenso. Agradecer também a Deus, né, que nos propicia todo esse trabalho em torno da doutrina espírita, levando a palavra em todos os corações, tocando corações e movendo, sim, as multidões até Jesus. Então, é para mim uma grande satisfação estar aqui com vocês, com o Renato, com você, Michele, e com todos vocês que estão conosco aqui, nesse trabalho lindo com vocês. Uma poetisa, Renato Você vê Leandro. só, tá inspirada, né? É Leveza, demais né? da conta. Tem que aproveitar dessa leveza. Giovanise, acompanhando um pouquinho a tua história, porque os nossos convidados, normalmente a gente tem uma admiração muito grande, né? E dá uma boa olhada no trabalho. Eu vi que tem situações muito peculiares na sua vida. Uma mulher, uma adolescente que lança um livro aos 14 anos e funda uma casa espírita, né? Lar de Henrique, aos 18, tem uma potência aí por trás, né? Percebi aí que você teve contato com a mediunidade ainda criança, na sua primeira idade. Então, queria enveredar aí por esses mares, né? Que você contasse um pouquinho de como foi a tua infância, como você chegou aos 14 anos com esse livro. E eu sei que tem mentor aí envolvido também. Ah, sem dúvida. Bom, é muito bom falar desse tempo, né? Voltar no tempo, a gente abrir essa página da história, porque, na verdade, eu venho de uma família, né, que minha mãe era... A minha mãe acreditava no espiritismo, mas a minha mãe, ela era uma mulher católica, né? De uma família católica, como todos nós. E meu pai era uma pessoa doente, né? Ele era acamado, minha mãe precisava sair para trabalhar, aquilo tudo, como qualquer família normal, né? Aqui de São Paulo. E aí o que que acontecia? O meu pai ainda no leito, né? Porque meu pai morreu, eu era muito criança.
ele foi o meu primeiro professor, né? Porque eu via os espíritos, eu falava com eles, criança com 6 anos, eu falava com esses espíritos e meu pai falava, olha, não tenha medo, né? Eles estão aqui por um propósito maior, por uma causa maior, né? Obedeça a eles, né? Seja obediente. Então ele ia falando esse tipo de coisa para mim, até que ele morreu. E aí eu tive uma infância, né, dos 6 até os 10 anos. Nesse período, né, com mais ou menos 7, Ferdinando se apresenta para mim, né? Que logo, logo nós vamos te mostrar como que vai ser esse caminho. Aí um belo dia eu peguei um ônibus e tinha dentro do ônibus, na janela, uma mensagem que eu nunca me esqueci, que era uma mensagem de Emmanuel, de Chico Xavier, né? Que dizia, muitos são chamados e poucos os escolhidos. É uma mensagem lindíssima, rica, né? E eu peguei aquele papelzinho que estava colocado no vidro. E aí, quando eu cheguei em casa, o Ferdinando, eu ganhei, por um acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Minha mãe ganhou e me deu. E aí eu estava ali folheando ele, pequena ainda, criança. Aí o Ferdinando se apresentou, eu falei, quem é você? Né? Ele falou assim, abra o livro, me dê qualquer nome, não importa o que eu fui, importa o que nós vamos fazer juntos. Eu falei, ih, com aquela cara séria, né, que você fica com aquele medo e tal. Eu vejo espíritos, aquela coisa toda. E aí eu abri o livro, caiu numa mensagem do Evangelho que assinava Ferdinando. Eu falei, vou te chamar de Ferdinando, né? E aí o nosso mentor maior, que é Henrique, que ele é o nosso patrono, ele falou assim, olha, agora a gente vai ter que te orientar, você vai seguir a doutrina espírita. Eu nem sabia se era para comer, se era para passar no meu cabelo, ou o que era para fazer, entendeu? O que era aquilo? Eu não sabia. E aí comecei a estudar aquilo, né? Comecei a ler o Evangelho, eu falei, não, eu já conheço isso aqui. Falava com a minha mãe, falava com tudo. Eu agradeço muito a minha mãe, que me apoiou bastante nesse período. E aí, quando eu fiz 13 anos, eu tive o primeiro desafio. O Ferdinando falou, vamos escrever. Aí eu falei, poxa, eu já tinha visto o Chico Xavier, né? Eu falei, não, você é uma escritora, né? E comecei a escrever. E naquela época a gente não tinha um computador, não tinha as facilidades de hoje. Era aquela resma, ele me fez escrever psicografia mecânica numa resma, que dá mais ou menos umas 500 páginas de sulfite, né? No Escrevendo. lápis, no lápis. E escrevendo, escrevendo. Eu escrevi, falei assim, que bacana, fim. Entreguei para ele e ele falou assim para mim, rasga. Eu falei, oi? Como assim? Rasgar? Rasga? Aí eu rasguei. Aí tudo bem, né? Vamos começar de novo. Segundo livro, no braço. Quando eu terminei, feliz da vida, eu falei, agora vai, né? Ele olhou para mim e falou, rasga. Eu De falei, novo? não, peraí. Depois de pronto, tudo depois de pronto. Tudo lindo, mas Aí eu falei assim, não, não pode ser. Não, não é possível, né? Tá de brincadeira comigo. Ele rasga o livro. Aí eu rasgando, né, que nem a Vup no livro Ghost, né, naquele filme Ghost, que ela vai dar o cheque, né? Eu não vou rasgar, não, não. Eu Exato. rasgava a página chorando, né? Quando eu terminei, ele olhou para mim e falou assim: agora que você aprendeu a escrever comigo, nós vamos escrever. E foi aí que eu trouxe para vocês o primeiro livro que eu escrevi. Eu tenho um carinho muito grande por ele, é o Esperança Viva. Esse foi o primeiro, né? Primeiro livro que a gente escreveu. Depois, na sequência, foi o romance, Os Salmos de Redenção. E na mão, que ele fazia questão que fosse na mão, né? Ele falava que tinha que treinar a mediunidade mecânica, como até hoje, né? Se assisto televisão e eu escrevo, né? Faço esse tipo de coisa. Mas aí foi que nos 14 anos eu já tinha um livro, e aí ele falou para mim: bom, agora a gente vai focar a sua vida, você não vai ter nenhum benefício, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ter uma vida, porque você não vai ter nenhum benefício do espiritismo. Tudo que a gente fizer, nós vamos destinar às obras de caridade e tudo mais. Nós vamos fazer a fundação de um núcleo. Mas que núcleo, né, que nós vamos ter que fazer? Um núcleo
né, que vai ter o nome do nosso querido mentor, que é o Henrique. Então, só um parênteses, né, para a gente entender um pouco, né, que às vezes a gente fala assim, não, tem médiuns que já fala direto com aqueles que estão muito perto de Jesus. Não é bem assim, né? Porque todos os espíritos de muita grandeza, de muito refinados, né, já depurados, que estão mais próximos, né, que a gente chama dos espíritos mais divinos, de Cristo, eles não vão estar próximos de nós, porque o nosso corpo físico não consegue absorver a nossa hipófise, absorver tudo aquilo que eles querem passar. Então, vamos pegar o Chico Xavier. A gente tinha Paulo de Tarso, que tinha Emmanuel, que era o tradutor dele ali, né, para chegar no Chico. Então, para mim, é Henrique, aí nós temos o Ferdinando e toda uma equipe sensacional do Núcleo Espírita Lar de Henrique, e depois vem a mediunidade. Então, nunca nenhum espírito de muita grandeza, porque o nosso corpo é muito rude ainda, a nossa mente é muito rude. E aí foi que com 18 anos, né, com muita dificuldade e tudo, eu lembro bastante que eu e minhas irmãs, nós mudamos para casa, onde nós temos a sede do lar, e aí, quando nós chegamos lá, os espíritos falaram, aqui nós vamos fundar o lar de Henrique. Eu fiquei lá morando, acho que 4 meses, porque minha casa, eu mudei numa terça-feira, no domingo estava cheio de gente lá na casa, a gente fazendo os evangelhos, e a minha vida foi assim. Ela foi destinada para isso, quer dizer, eu passei minhas escolhas de vida, vim casar muito tarde também, porque eu passei uma vida dedicada à doutrina espírita. Não me arrependo, acho que são escolhas que a gente faz, a vida ela é feita de escolhas, né? E para a gente escolher melhor e a gente ter uma régua boa de escolhas, a gente tem que ter conhecimento. E o Ferdinando, ele foi muito, eu sou muito grata a ele, porque ele falava que médium sem estudo é igual um vaso trincado. Imagina você colocar uma rosa dentro de um vaso com uma grande trinca, e aí aquela rosa, que é a mediunidade, que é o amor, que é tudo, está no vaso que é o médium, que não tem conhecimento, e aquela água escoa, a rosa murcha e o trabalho vai embora, né? Então, isso ficou muito fundamentado em mim. Então, o estudo era a base de tudo isso, né? Eu agradeço muito a Deus por ser esse veículo até os dias de hoje, trabalhando muito, bastante, né? Eu estava até brincando que eu estava com algumas questões físicas agora que me impediu a psicografia e terminar um livro, mas eu sou sempre muito grata a isso, as noites em claro, psicografando, a psicografia consoladora também, né, de muitas pessoas que a gente assistiu, pessoas que se refizeram dentro da doutrina espírita, né, porque, como diz Meimei, né, que a oração ela não tira o sofrimento, mas ela ajuda, né, a gente encontrar coragem, força e fé. E aí eu pego sempre essa frase dela e parafraseio, que a doutrina espírita ela não vai tirar a nossa dor, mas ela vai ajudar a gente olhar a vida com um outro prisma, né? Com um prisma de amor, com um prisma de coragem para seguir. Foram muitos obstáculos, né, nesse período todo, foram muitos nãos, né, dentro da questão de criar o livro. Você imagina você fazer um livro, né, jovem, falando de Império Romano, falando de uma coisa extremamente pesada, e aí o Ferdinando falava para mim, tenha calma, né, tenha muita calma, e aí você tinha que fazer todo um estudo, quer dizer, não era só psicografar e entregar na editora, você tinha que entregar na editora o livro, mais o estudo para dar a veracidade a tudo aquilo, até que as pessoas começaram a entender, as pessoas começaram a ver isso com muito bons olhos. E eu falo dos romances, né, que são maravilhosos, mas tem as crônicas também, do Homem que Viveu Demais, foi o último livro que nós fizemos, que é do Pedro. Esse é o preferido de Renato Leandro. Exato. O Homem que Viveu Demais, eu acho que é um livro assim, tem um e o dois, né? O dois saiu Isso. agora.
E assim, é um espírito assim grandiosíssimo, sabe? A simplicidade e a complexidade, porque ele consegue ser amor. O Pedro, o Renato, ele é amor puro, né? Se você conhecê-lo um dia, tiver o prazer de Puxa conhecê-lo, vida, quem me dera, hein? você se apaixona por ele, assim, né? Aquele que te acolhe, mas é aquele que te puxa a orelha, que você fala assim, oh, essa orelha aqui tá doendo mais, porque ele dá uma torção de orelha em você, mas é aquele torção com amor, né? E todo benfeitor, ele coloca isso com muito amor. E o Pedro, ele é tão grande, ó, ele é tão, tão grande que eu falo que se eu falasse hoje assim, se vocês me desafiassem falando assim, Gil, compara o Pedro com algo, é amor, né? Então, cada palavra, cada gesto, até hoje, né? Quando ele se apareceu para mim, eu tinha o quê? Eu tinha 7, 8 anos, né? E ele falou, como é que você quer me chamar? Eu falei, Pedro, tá bom para você? Né? Ah, beleza. Né? Eu brinco assim, olha, os mentores que estão comigo não têm os holofotes hollywoodianos, né? Sim. Mas eles têm todo um carinho, que eles sempre falam, o que importa é o que eu fui, o que importa é o que eu sou e o que eu vou fazer daqui para frente. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem. E aí, Michele, você fala da história, mas eu acho que o maior recado, né, que eu passo, eu tento passar para as pessoas, desde a primeira infância, de tudo, é estudo, conhecimento, é a base fundamental de tudo, para você saber colocar na balança o que é bom, o que é ruim, escolher melhor, né, as coisas da nossa vida, para que caminho a gente vai, qual caminho que a gente tem que recuar, né, qual guerra ou qual luta que a gente vai escolher. Talvez a gente não vença a guerra, mas vença uma luta, já tá bom. Né? Talvez a gente não consiga arrumar o nosso armário incompleto, que eu brinco, sempre comparo a nossa vida com um grande guarda-roupa, porque quando você abre o maleiro cai uma mala na nossa cabeça, não é assim? E aí a gente fala, não, hoje eu vou arrumar o guarda-roupa, mas a gente nunca arruma. É. Então, se a gente começar a arrumar uma gaveta, a gente já está indo por um bom caminho, né? Ao invés de querer o todo. Então, a nossa vida é muito simples. E o Pedro ensina exatamente isso. Ao invés da gente querer o todo, né, avançando, fala, não, vamos devagar, né, vamos arrumar a gaveta, amanhã a gente arruma o maleiro, a gente joga uma coisa fora, porque ele ensina assim, eu vou fazer essa frase até para o Renato, né, ela veio agora, eu vou falar, então eu acho que é importante. Ele sempre fala assim, Deus nos tira o chão para a gente olhar para o céu. Mas quando a gente está lá no céu, achando que está tudo bacana, ele nos devolve para o chão. E cabe a nós cair de pé ou de joelhos. É uma escolha, né? Então, esse é o Pedro, né? São coisas assim profundas que ele fala para a gente. Às vezes a gente acha que está aqui e de repente, puxa, acabou tudo, né? Veio aquele tsunami, mas tem sempre alguém intercedendo no nosso favor do lado de lá. Não importa o que a gente fez, não importa o que a gente é, o que importa é saber que do lado de lá os nossos amores não morrem, eles só partem antes da gente. E estão esperando a gente lá, com certeza. Para fazer festa. Sem dúvida, sem É, dúvida. Então você não foi aquela criança que cobria a cabeça quando via um espírito? Ah, de vez Não, em quando sim, porque não só os bonzinhos, né? que A aparecem, gente né? tem, não, com certeza. Eu tenho casos assim, Michele, que naquela época a gente ia no banco, né? Sim. Sabe, ir no banco, filinha do banco, né? Aí eu estava numa fila do banco e aí tinha um senhor com um guarda-chuvinha preto, sabe aqueles guarda-chuva do senhorzinho, né? Aqui no braço, chapéuzinho, né? Todo vestidinho, meio terno sem gravata. Ele estava lá na fila, aí ele começou a conversar comigo, né? Ah, minha filha, ai, puxa, a vida é tão triste. Eu aqui, né? Minha família me abandonou e até hoje eu tenho esse perfil. As pessoas me encontram e começam a contar a vida delas sem motivo nenhum, nem pergunta, as pessoas, né? Escrevem, porque às vezes a gente fala assim para a pessoa, e tudo bem, como vai? A pessoa explica, né? isso. Desabafa.
E aí você não sabe, né? Se eu só falei, não, mas eu só perguntei se tá tudo bem. Pois é, Respostas não perguntadas, né, na frente. exatamente. E aí esse senhorzinho, ele virou para mim, começou a conversar, tal. Aí eu comecei a olhar para trás, as pessoas começaram a se afastar de mim, né? Todo mundo indo para trás, assim. Eu falei, cara, que ruim. Aí ele virou para filho, eu morri. Meu E aí Deus. eu não sei o que fazer, você está me vendo, então aqui eu resolvi conversar com você. Quando eu vi as pessoas no banco só comentando, que não sei o que, aquela coisa, aí eu saí, né, discretamente, fui embora, agradeci, pedi a Deus que eu recolhesse, que ele fosse embora com os bons mentores, e aí ele foi embora. Casos assim, né, eternos, até que um dia eu falei, olha, por favor, na rua não dá certo, vamos combinar, né? Passa, mas não empurra, né? Passa, mas deixa eu quieta aqui, né? Porque senão assim não vai dar certo. Então, cobrir a cabeça, de vez em quando a gente cobra até hoje, né? Toma um maior susto, né? Sim. O meu marido é meio de efeito físico aqui, de vez em quando umas portas abrem sem a gente querer, algumas coisas do gênero, mas a gente hoje já sabe, já pede assim, ó, por favor, senta aqui, vamos participar do Evangelho no Lar, vamos fazer as coisas serem comuns entre nós. E aí a gente vai vivendo, né? Convivendo e sabendo que a gente está aqui por uma passagem, né? E Sim. que os habitantes do mundo de lá são muito, muito mais numerosos do que os daqui, né? Então a gente tem sempre que entender isso e saber que cada um está na sua faixa vibracional e tudo mais, e seguir adiante, né? Muitos se apresentam, outros não, outros ainda muito apegados à matéria, né? Aquilo que deixou, aquilo que não tem, aquilo que quer, né? As pessoas são assim, pessoas são pessoas, e quando vão para o mundo espiritual, né? A gente só deixa mais evidente o que a gente passou numa vida, numa outra vida, até a gente chegar num patamar de luz e de reconhecimento onde a gente tem que estar, né? Porque a gente está onde a gente precisa estar, não onde a gente quer estar, né? Assim? Me veio agora o trecho do Ah, filme, O Sexto Sentido. Não tem um trechinho que o ah, menino tá conversando, eu vejo gente morta, aí o terapeuta isso, pergunta, exatamente. quando? Ele fala, o tempo todo. É É, Giovanise. Exatamente. é assim, é Foi uma assim. cena de cinema, a Giovanise no Aquela... banco conversando com o espírito, todo mundo olhando e falando assim: olha, ela tá conversando sozinha Ela ali. tá doida. E quando eu comecei a dirigir, então, foi um problema sério, porque o que eu atropelava de gente, eu chegava a parar o carro ali na Avenida Rebouças, que é uma avenida muito conhecida em São Paulo, né? Sim. Descendo, eu cheguei a parar o carro, descer para socorrer, e as pessoas assim, você tá louca? Não tem ninguém aí, eu socorrendo a pessoa que eu tinha Você tinha atropelado, né? atropelado um espírito. Era um espírito. E aí, Como tá vendo? diferenciar? Olha que coisa. Até que um tempo eu falei, olha, gente, Tá se vocês difícil, falam que hein? eu tenho que ter uma vida normal, trabalhar, estudar, a gente tem que desligar esse lado. E aí ficou só dentro do centro, dentro da minha casa. E agora voltou a ter Ah, na tá. rua algumas coisas assim, né? Então eles na verdade, você fez um apelo, olha, desse jeito a coisa vai ficar complicada. Sim. Aí eles Exato. mobilizaram uma Uhum, forma, né, para que para que a sua sensibilidade, né, realmente uhum. os percebesse apenas em locais, né, mais restritos, né, mais fechados, é Sim, isso, né? sim, Ah, sim. E legal. aí vem o estudo, né? Aí você começa já a usar os mecanismos da mediunidade a seu favor. Ah, perfeito. Ou Como uma seja, grande ferramenta. Por isso que eu falo que o estudo é importante. Porque às vezes você conhece médiums em desequilíbrio, né? Não Sim. é assim? Sim. As pessoas falam assim: eu era espírita, eu deixei de ser espírita, minha vida deu para trás. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não é verdade? E o inverso também. E é também, eu falo tudo assim, As pessoas tentam colocar ali, né, de alguma forma, justificar justificar. que a ausência ali, que não quis. exato. E tem uma passagem muito legal que é de um espírito, né? Que é do Saul. O espírito esse Saul, ele é médico, tudo. E aí ele estava, é lá do lar de Henrique ele. E aí ele tinha um caso de uma pessoa alcoólatra, né? Que estava sendo atendida por ele, estava ali, tudo direitinho. E essa pessoa estava indo no centro,
né? Tava tudo bacana. E aí uma das pessoas da equipe em espírito falou assim: "Ah, já está ótimo, vamos liberá-lo, já está tudo bem". E ele assim: "Olha, não é o momento. Vamos esperar mais um pouco, sem precipitações, né? Vamos, né, com calma". E aí esse espírito falou assim: "Não". O doutor só falou assim: "Olha, já que você quer, você está insistindo, vamos dar alta e vamos liberá-lo". Aí o espírito, essa pessoa encarnada, desapareceu do centro espírita. E aí esse espírito todo benevolente, né, aprendiz ainda, né, das boas causas espirituais, virou e falou assim: "Puxa, ele estava tão bem. Aí agora ele voltou para a bebida, agora já foi para a balada, já voltou para a vida, né?". E aí, com aquela sabedoria imensa, né? Aí o doutor Saul, né, em espírito, falou para ele assim: "Pois é, na vida a gente tem que saber a hora das coisas, né? Não é o espiritismo que maltrata as pessoas, é a vibração das pessoas que efetivamente leva ela para a luz ou para as sombras, né? Porque nós somos luz e sombras". Sim. E isso foi uma das coisas, né? E o Pedro sempre, né, ele ensina assim que tudo na vida encontra uma maneira que é nosso, vai encontrar uma maneira de nos encontrar. Isso é fato. Ele fala assim, é que nem o rio, né? Ele vai descendo e ele sabe que ele tem que desaguar lá no oceano. Ele vai encontrando os seus caminhos, né? Por mais que o homem vai mexendo, ele vai encontrar o caminho. E o Pedro diz assim que tudo que é nosso encontra uma maneira de chegar até nós, porque é nosso. O que não é nosso, a gente não tem que olhar, né, para fora. E aí as pessoas, quando elas chegam na doutrina espírita, naqueles ambientes, né, naquela atmosfera sanitizada, né, dentro de uma casa espírita, que nem agora a gente está envolvido nesse bate-papo tão bom que a gente está tendo, e as pessoas se sentem muito bem, né? As pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, se sentem protegidas. E quando elas saem para a vida, né, para a realidade, né, porque o mundo de expiação e de provas está aqui, né, e é muito bom, o mundo oferece coisas sensacionais. E aí as pessoas saem, e aí elas se perdem nesse universo, né? E aí elas voltam e colocam a culpa. Puxa, eu me afastei daquilo e a minha vida deu para trás. Não, não é a minha vida que deu para trás, é a gente que se coloca assim. E o Pedro sempre fala, né, que em espírito ele fala assim: olha, uma vez uma pessoa falou para ele: "Pedro, toda vez que eu leio o Evangelho antes de dormir, eu tenho pesadelo". Aí o Pedro falou para ele assim: "Ô meu filho, não é o Evangelho que dá os pesadelos, é o que você pensa antes de dormir que vai dar os pesadelos em você. O Evangelho só permite que não sejam piores os pesadelos, né? Deu uma amenizada, hein? Podia piorar. Podia Podia ser. piorar, E a gente né? foge da autorresponsabilidade, né? Aí a gente coloca, joga Pois é, na imagina se não estivesse religião. fazendo o evangelho como Pois ia ser. pois é, sabe? Ô, É mais fácil Givanise, culpar os outros, né? Exato. você estava comentando do Pedro, né? E aí, assim, você também comentou a respeito do primeiro livro e do processo que existe uma equipe espiritual que vai cumprindo algumas etapas, ou seja seres espiritualmente elevados, que pela nossa estrutura aqui nós não teríamos nem condição de fazer de absorver a energia deles, né? Sim, Então, outros espíritos aparecem para fazer essa intermediação e assim uma escala de pessoas. exato. A história dos livros, e aí eu vou incluir a do Pedro também, porque a do Pedro, eu me lembro que a história, assim, ele era filho de um rei de uma tribo africana, Sim. e aí houve um conflito com uma tribo rival, os pais dele foram assassinados, e ele foi escravizado e trazido para o Brasil. Uhum. Então, essa história do Pedro, assim como as histórias de outros romances que você psicografou, essas histórias são histórias reais ou são histórias fictícias e norteadas pela doutrina espírita?
Essa foi uma excelente pergunta, Renato. Muito boa. Então, eu vou falar um pouquinho, então, vou dar um passo para trás, tá? Para falar e te responder. Tá. Ah, vou falar dos romances primeiro. Todas as histórias são reais, todas, sem exceção. O Ferdinando ele tem um compromisso muito forte com o cristianismo primitivo, né? Primitivo Sei. ou ah, os evangelhos apócrifos. Certo. Então, todos aqueles personagens que ali estavam, né, como Constantinos, né, que, puxa, a história de Constantinos foi impressionante também, que muitas vezes as pessoas falam que Constantinos ele foi convertido pela sua mãe Helena, e a própria Helena, no livro Lanternas do Tempo, né, que foi psicografado por mim e Ferdinando, com Bernard e tudo, ele conta, né, que foi a Lucrécia, foi um grande amor silencioso desse grande imperador, porque ele tinha que colocar o cristianismo como uma religião mesmo, né, trazer Tá. Jesus, na verdade não como religião, o cristianismo vivo, né, e que foi se perdendo ao longo da história. Então a gente tem o Ferdinando trazendo o cristianismo primitivo, passando pela Grécia, por Roma, né? Pelos imperadores, pelo imperador por Constantinos, e esse espírito desde a época, né? Porque se a gente for olhar desde a época da Grécia, o próprio Henrique, que é o mentor maior do lar de Henrique, ele faz parte dessas histórias, né? Tá. Então são espíritos reais que viveram. Só que o que o Ferdinando faz? Ele dá os codinomes, tá? E em alguns casos, ele até ambienta a história para que a gente entenda com os cenários mais atuais, mas todas elas, desde Salmos de Redenção, Lanternas do Tempo, que são os romances, o símbolo da vida, que são romances mais voltados para Roma, Grécia, e a Idade Média também, né? Porque esses espíritos eles vêm reencarnando até a própria Idade Média, né? Que eles chegam a conviver lutando pelo cristianismo, falando do cristianismo, levando, né, os evangelhos apócrifos. Então, o Ferdinando vem, na verdade, com esse histórico de buscar, de trazer todo esse contexto com espíritos reais, né? Aí a gente vem com o Saul, né, que vem com os romances da era atual, que também são espíritos reais. Então, se você pegar, por exemplo, Cheguei Agora, que são várias histórias, eu falo que Cheguei Agora são vários livros dentro de um livro só, que é assim, uh, todos os espíritos que desencarnam chegam no plano espiritual e falam assim, cheguei agora, né? E agora? E aí o Saul pegou, ambientou dentro das UTIs, dentro dos hospitais, e ele trouxe essa situação, né, do livro, e são histórias, são 16 histórias de seres reais, que eles, em verdade, são com codinomes, para que não atrapalhe. O Ferdinando sempre coloca, olha, vou dar o codinome, né, preservando e respeitando as encarnações das pessoas, porque pode ser Perfeito. que tenha gente encarnada, né, Perfeito. mas que são, sim, né, Só objetivamente abrindo, reais. só abrindo um parênteses aí que eu acho importante, quando você fala sobre os textos apócrifos, a gente sabe, são textos que primeiramente não fazem parte, por exemplo, do Novo Testamento, né? Sim. São livros que muitas vezes não se conhece a procedência e que também, olha só que incrível isso que você disse, para a pesquisa histórica é Uhum. importante a consulta nesses conteúdos, né, chamados de Porque apócrifos, para que você possa confrontar a realidade, para que você possa ampliar a sua ideia daquilo que aconteceu. Então é maravilhoso isso, ou seja, existe uma literatura que deve ser, né, Sem consultada e dúvida. explorada, né? No final de todos os livros, né, das editoras que passei ou da editora atual, a gente sempre coloca todas as referências bibliográficas para as pessoas poderem também se aprofundar. E no livro Verdades que o Tempo Não Apaga,
Esse foi bacana, porque foi exatamente dos evangelhos apócrifos. Ferdinando chegou para mim, nós vamos escrever sobre os evangelhos apócrifos. Eu falei, meu Deus do Incrível, céu, hein? uma Uhum. Bíblia? Que legal, hein? Vai fazer uma Exato, Bíblia? exato. Ele falou assim, não, nós vamos fazer o romance original, né? E é um livro que, a Verdades que o Tempo Não Apaga, é esse livrinho aqui, ó. Verdades que o Tempo Não Apaga. E aí ele foi trazendo uma ambientação na França, né, de um livreiro, né, porque antes, não é que nem agora, que a gente tem a internet, no, né, o celular, não era assim. Então, eles contam, né, a Revolução dos Calceteiros, que eram aqueles que faziam os castelos, né? O que é o calceteiro? É aquele cara que ficava lá lixando a pedra para botar lá no castelo, calçar as ruas, aquilo na época da Idade Média. E aí vem, né, um grande historiador chamado Bernard, porque graças a Deus a gente tem a bênção divina, e eu agradeço todos os dias de tê-lo, porque como os livros são históricos, sem ele seria impossível, né, escrevê-los. E aí o Ferdinando, né, ele escreve o livro de trás, ele todo embaralhado, não é um livro sequencial, não sei, fala assim, vamos escrever o Hum, início, vamos fazer isso, não é assim. Depois eu vou falar um pouquinho disso, que eu sei que a Michelle está um pouquinho curiosa, vou falar disso, Michelle, como Ó, é que é. eu não vou, eu tô com a minha cabeça borbulhando aqui de perguntas pra fazer, Tá? mas pode Eu vou te seguir. contar como é. Aí, esse livro foi legal, porque eu falei assim, pô, como é que vamos falar de evangelho apócrifo, né? Porque são os evangelhos, pô, teve os concílios da igreja, teve um monte de coisa. exato. E como é que você vai trazer os textos? São textos sensacionais. E aí é a história de um livreiro, né? Que viveu realmente lá, que é o próprio Bernard que está escrevendo o livro. E aí ele vai contando a história dele, né, como que ele trazia esses textos que chegaram nas mãos dele, e lá nesses textos ele colocava como que ele passava eles de mãos em mãos para fugir da Santa Inquisição e tudo mais, que era dentro dos charcos da carne, dentro de pães que eles faziam para poder passar por todo mundo e chegar onde tinha que chegar, né, para se livrarem da Santa Inquisição. E aí o livro foi um romance, né, um romance muito bonito também, contando a história real desse livreiro e desses textos. E aí, para fundamentar, Renato, como que foi feito, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como nós vamos fazer? E aí eu peguei, né, um pedaço de um pergaminho que é um pergaminho que foi dos evangelhos que foram encontrados em Nag Hammadi, né, que é uma região, né, de grutas que estavam esses textos lá dentro. E aí, dentro desse texto, tinha a parte de Marcos, por isso que a gente tem muita afetividade a Marcos, né? Tem um livro inteiro, que é o símbolo da vida, que é só Marcos, o evangelista. Mas assim, minúsculo. E aí eu falava assim, nossa, que curioso, né? E as coisas foram chegando para mim, né, antes de lançar o livro. Aí nós buscamos toda a literatura que tinha de Nag Hammadi, né, que nós trouxemos para os livros. Nós trouxemos também as exposições que foram feitas, né, desses textos apócrifos, falando deles, falando da importância deles, não querendo, assim, muito respeitosamente com a Igreja Católica, porque a gente sabe, né, das suas bondades e das coisas que não são boas também, mas respeitando, né? E aí nós fizemos toda uma pesquisa enorme, né, desde nos Estados Unidos, para poder suportar o livro. E aí a editora falou, não, realmente é verdade, está aqui, né? Então tudo isso eu ofereço às pessoas em todos os livros, porque eu acho que é muito justo, né, como médium, compartilhar tudo isso, né? Como eu compartilhei no livro do Pedro, né, que é O Homem que Viveu Demais, as documentações que a gente pesquisou aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em todos os lugares que a gente busca esses livros, né? E para vocês terem ideia, quando a gente escreveu Lanternas do Tempo,
falar de Constantinos aqui, hoje a gente entra na internet e joga, vem um monte de coisa. E naquela época não era assim, né? E aí nós consultamos, eu sei que eu cheguei, não sei por quais caminhos foram, né, por uma troca de e-mails, na Universidade de Regina, nos Estados Unidos. Um professor de lá, doutor, PhD em História, e PhD na História de Constantinos. Ele achava que no Brasil, né, andava girafa no meio da rua. Teria ideia, né? Visão Como Mais é que que você um, tem, alguém do né? Brasil, mais né, um. Mais um, é. Nós estamos melhorando. Girafa é melhor do que outras Pois é, coisas. outros não. Outros né? Então ele bichinhos. falava assim, quem que no Brasil, né, tá me pedindo um negócio desse, né? E aí a gente começou a conversar com ele viu a seriedade, não falei que era espírita, nem psicografia, Sim. porque É, também, assustado. Ia né, ser demais. eu ia ser bruxa queimada no caldeirão, né? É, tem que ir devagar, né? Aí eu falei assim, não, olha, é um livro que a gente está fazendo aqui e tal. Eu falei, ah, vou abrir a minha biblioteca para o Brasil. A Universidade de São Paulo absorveu toda essa documentação. Eu falei, olha que legal. Quer dizer, o livro é contribuindo, né, não só para uma questão espírita, mas contribuindo também, Por esse né, para o intercâmbio, né? conhecimento das Cultural. pessoas. Né? Então, isso foi muito importante, foi muito gratificante. Então, são esses estudos que eu acho que a gente não pode guardar, a gente tem que compartilhar e deixar um legado, né? Eu acho que esse é o maior legado E, e que a gente tem, e pode deixar. tem, e durante aí, quando você estava comentando, você comentou um aspecto aí que me chamou a atenção, que é o seguinte: existe o fato em si, ele é muito mais importante do que muitas vezes o nome das pessoas que estão Exato. envolvidas em determinados fatos. Então, um fato histórico ocorrido antes de Cristo, né, na Grécia Antiga, ou mesmo depois de Cristo, quando você pega pessoas que auxiliaram você, espíritos, né, que auxiliaram você na Uhum. construção desse livro, são pessoas que, se elas falassem, na verdade, o nome delas historicamente na época, já iria comprometer o trabalho, Ia porque desviar Sem toda a atenção dúvida. para o a atenção nome. das pessoas é mais conectada ao nome da pessoa do que É. ao conteúdo, né? Exatamente. Então houve esse cuidado Exatamente. de preservação, né, do Sim. conteúdo em si e não do nome da celebridade, né, entre aspas, né? Uhum. Porque, na verdade, né, eu sempre costumo dizer assim, eu sou assim, a tinta da caneta. E Da quando às vezes eu mediunidade, vou né? fazer um autógrafo, alguma coisa, né, eu falava assim, puxa, eu não me sinto bem em autografar um livro. E aí eu falei com os espíritos, ó, vamos fazer o seguinte, a mensagem que vai de vocês, eu só vou colocar embaixo assim, ó, com carinho, Giovanice, tudo bem? Porque eu não me sinto bem, né? Porque a obra não é minha, é deles. E todos os livros, eu falo assim, são todos destinados à caridade. Eu brinco que a gente que é escritor aqui na Terra, eu falo que eu sou a pessoa física, mas os livros têm que ser para caridade, para absolutamente dar aquilo que eles querem que faça. É absurdo você pegar um livro como o do Pedro, né? Que é tão Pedro, um dia vocês vão conhecer o Pedro, eu tenho certeza disso, vocês vão se apaixonar. Vamos. E aí você falar assim, ah, eu vou agora para Miami. Não faz sentido. Eu transformei esse livro todo em arroz e feijão, 14 toneladas de alimentos que a gente trouxe agora para o É Rio de Janeiro, sensacional. né? Para uma casa espírita, o ano passado foram 14, esse ano foram 9 em alimentos, né, para as pessoas, que eu acho que é isso que importa, né? A gente não está falando de alimento espiritual, é o Tá. alimento físico, né, das pessoas que estão passando É a fome, e que não... multiplicação do pão mesmo, né? Exato, é assim que... Literalmente. É, e assim, às vezes eu falo assim, ó, não quero saber, e o que a mão direita dá, a minha esquerda não pode saber, porque eu acho que seguir esse mandamento dentro do meu trabalho, Michele, é o que me faz estar próxima do Ferdinando. E o fato de imaginar um dia me afastar dele, eu acho que eu morreria. Porque uma vez uma pessoa falou para mim assim, Giovanise, o que é ser médium para você? Eu falei, que pergunta difícil.
Aí eu falei para ela assim, o que é respirar para você? A pessoa falou assim, isso é mediunidade para mim, para todos, né? É o ar que a gente respira, porque quando a gente só morre porque a gente para de respirar. As pessoas falam, não, o coração parou de bater. Não, Não. fica 15 minutos sem respirar para você ver o que vai acontecer. Vai E, e morrer. essa e essa médium é boa, porque ela já descobriu meu TDAH e minha dislexia. Ela já Eu tenho um percebeu que pouquinho. eu tava ali, minha cabeça tava tentando acompanhar. Ela falou: calma, Michele, essa médium é boa. Não, porque a gente é assim, né? Eu também tenho um pouquinho de TDAH e é difícil conviver com isso, né? Ah, então Né? por isso que ela. Que A ela gente se falou, opa, Os entende, TDAHs. similares É, aí. Uma similaridade. com Não. certeza. E aí, respondendo É. para a Michele, como que é a psicografia, né? sim. Bom, é maluco, né? Porque as pessoas pegam um livro lá de 300, 400 páginas e acham que a gente que é médium senta, hoje vamos psicografar. Página 1, né? Aí vem tudo certinho. Não é assim. Vocês já viram pintura mediúnica, que é aquele borrão, né? Não é um borrão na tela, Só no Sim. assim? final não vai fazer sentido, né? Sim. Aí eu falei pro Ferdinando, né, novinho, assim, falei, ó, se você deixar por minha conta, eu vou fazer algo ruim com quem é malzinho no livro, tudo bem? Se me Os deixar personagens aqui eu não copiar, gosto muito. Vou arrumar um fim pra Vou ele aqui. interferir um pouquinho aqui. vou dar um beliscão legal, né? Aquela coisa que a gente. Ah, eu falei, vamos ter que dar um jeito nisso. Como é que nós vamos dar um jeito nisso? Porque tem uns malzinhos aí que dá vontade de pegar o pescocinho, né? Porque a gente, né? Aí ele falou assim, não, deixa comigo. Aí o Ferdinando começa com uma frase que você fala, onde é que essa frase? Aí vem outro, vem um capítulo aqui, aí vem outro lá, um pedaço aqui, Solto. outro lá, tudo solto, tudo. Quando chega no final, ele fala, agora nós vamos montar o livro. Ele vai montando o livro como um grande quebra-cabeça. Aí a gente Juntando chama as do primeiro partes. boneco, que aí a gente faz o quê? Tem uma pessoa que lê comigo, né, que trabalha no Lar de Henrique comigo, ele me ajuda a fazer a leitura, meu esposo também, que ele é jornalista, então ele consegue ter uma leitura mais concisa, e Sim. aí o Ferdinando monta os bonecos, porque na verdade alguns livros são três espíritos, é o Ferdinando, Bernardo, Tiago, então eles conseguem de uma frase complementar a outra, né? Porque cada um, numa frase, pode ser três espíritos escrevendo aquela frase, começo, meio e fim. Meu Deus, já me E perdi de aí, novo. e aquilo pode ser colocado, né? Cada pedacinho de frase vai sendo montado por eles, né? E aí, quando chega no final, a gente passa o livro para uma pessoa ler, alguns pedaços ficam faltando, né? Fala, ó, tá faltando um negócio aqui. Aí eu vou lá, eles terminam, a gente vai acrescentando até que o livro é efetivamente assim, ó, essa parte a gente precisa ver na história, se faz sentido ou não, vamos lá consultar. E aí vem as pesquisas históricas em paralelo para dar a base, né, para o livro, para a gente poder entregar tanto para a editora quanto para o leitor um livro real, né, uma obra que a gente entenda que pode até não ser o nosso melhor, mas aquilo que a gente consegue fazer de melhor, né? Você E aí a gente faz. desconstruiu. Você desconstruiu tudo que eu imaginava sobre escrever um livro mediúnico. Que eu achei Maruei. toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu vou lá no meu cantinho, né, de Uhum. meditação, no meu escritório, seja onde for. Vou sentar e vou escrever o primeiro capítulo. Capítulo, isso. É, No meu mundo Semana que perfeito. vem eu vou fazer o capítulo 2. Semana que vem, terça-feira, 10 horas da manhã, porque Capítulo dizem que a 2. espiritualidade são muito mais Exatamente. organizados que nós, É né? São. isso mesmo. Então, na próxima sem dúvida. terça-feira, eu vou sentar e vou escrever o capítulo 2. Sim, mas tem horário, eu também tenho minha dinâmica, tenho tudo isso. Mas Mas olha, eu a tenho umas teorias forma. sobre isso, viu, Giovanise e Michele? É, Eu tenho minhas teorias. O que acontece?
se for nessa sequência, né, normalmente, você como médium, você vai acompanhando a história, você vai até criando aí algumas vontades, né, com alguns personagens, É, né? O que que os espíritos fazem? Não, nós vamos colocar o capítulo 8 hoje, porque ela não sabe é. o que vai vir no E capítulo misturado, tá? 3. O capítulo não é o capítulo certinho. Solto, nem capítulo é, né? Trecho solto. Para que você não crie expectativas, né? Para que você, de Exato. certo modo, não interfira no trabalho, até de Sim. certo modo. É É porque eu isso aí. penso muito nisso. Não vai É naquela interferir. coisa. Não vai interferir, né? Vai ficar Senão solto, né? o livro fica 80% da gente, né? E Exato. 20% do que realmente precisa. Agora, você imagina quando você tem aquela É, pessoinha malzinha e a É, gente aqui encarnado nesse planetão, pois é, né? né? Uma beleza, Um né? planeta de expiação e provas, que eu sempre brinco que o espírita, ele adora terceirizar, não é assim? A gente é bom para é, terceirizar, porque a é, gente entrega para Deus, né? é. Não, Senhor, deixa meu inimigo com Deus, mas se Deus, deixa, se quiser, eu dou uma ajudinha, né? Então, eu sempre brinco assim que a gente quer cocriar, então é melhor a gente não se envolver, porque esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Fica E, a imparcialidade, né? E, eu, e, sem dúvida. e aí, assim, você colocou pra gente, ou seja, são histórias reais, que são preparadas e trazidas, ou seja, uma Sim. realidade. E aí, como o livro ele é um objeto de cultura, né? Ele faz parte e influencia as pessoas culturalmente. Assim como o livro, outras áreas, né? Por exemplo, a sétima Uhum. arte, o cinema. Então, por exemplo, você lê um livro ou você assiste um filme, aquelas realidades espirituais muitas vezes realmente são reais. Agora, é claro que existem filmes hollywoodianos que muitas vezes nem tudo que está ali no cinema, no filme, é real. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas e aproveitar a sua sensibilidade mediúnica até para esclarecer para a gente. É, alguns filmes, por exemplo, vou citar um filme aqui, Ghost, né? Você até citou no início aqui, né? Alguma coisa assim do Uhum. Ghost. Então existem algumas cenas no filme, né? Ghost do outro lado da vida. Por exemplo, eu lembro que tem uma cena no metrô que o espírito ele vê uma latinha de refrigerante e ele quer movimentar aquela latinha de Ele fica tentando refrigerante. chutar. Ele está no plano dos espíritos, a latinha está ali, ele tenta chutar e não consegue. Aí um outro espírito fala, não, não é assim que faz. Você tem que mentalizar. Giovanise, como é essa atuação dos espíritos no mundo físico da matéria? Os espíritos conseguem fazer esse tipo de coisa, movimentar objetos, como a gente vê no cinema? Olha, na verdade, né, é necessário ter um médium de efeito físico, médium de efeito físico, né? Como que os espíritos, eles vão fazer alguma movimentação, né? Abrir uma porta, fazer um som, movimentar um objeto, é porque dentro daquele ambiente existe um médium, nós médiums, de efeito físico, que a gente libera pelos nossos orifícios uma coisa chamada ectoplasma. E o ectoplasma é que faz com que as materializações desse espírito consiga ser feito aqui na matéria, né? Então, vou contar um caso para vocês, né, que tinha um amigo que ele era um médium de efeito físico. E ele falava assim, cara, eu entro no meu apartamento, as portas do armário batem. Eu não sei mais o que fazer. É algo assustador, né? Eu cheguei a presenciar e eu falava assim, nossa, realmente é meio assustador. Imagina a porta de armário batendo alucinadamente. Você vai sair correndo, fazer que nem a Michelle falou, põe um pano na cabeça, Eu corre e mudo fala de assim, meu Deus do apartamento na céu. hora, porque eu vou achar que o problema tá no apartamento. E ele era médico, ele tinha vindo de Maceió para São Paulo e ele Ai, estava morando na Avenida, ali, no centro, perto da São João, né, que é bem no centro de São Paulo. E aí ele chegou no lar de Henrique e falou assim, pelo amor de Deus, eu não sei o que acontece. E era assim, muito fácil as coisas se moverem, né? Depois eu vou contar o caso do Chico também, que ele também tinha, né? Porque Chico era um médium sensacional, né? Que ele conseguia mover
materialmente, né, as coisas, porque tinha o ectoplasma. E aí ele chegou, me levou até lá, eu vendo aquilo tudo, ele falou assim, olha, eu cheguei em São Paulo, entrei lá, as portas batendo, eu tinha acabado de chegar, saí de meia preta, descalço, sem roupa, correndo lá no meio da Avenida São João, falei que vão me pegar, vão me prender, por isso que eu cheguei no centro espírita para alguém me ajudar a entender o que estava acontecendo, que é um efeito físico, né? E na verdade, o que que é? O médium precisa do quê? Fazer os seus ajustes, né? Porque ele ali, né, no caso do Ghost, para ele poder movimentar aquela latinha, provavelmente tinha algum médium naquela plataforma de efeito físico que dava condição ao espírito para que ele possa fazer isso. O espírito, ele não se apresenta para nós porque nós queremos, é porque ele quer, né? E na materialização, nos processos materiais, ou de uma psicografia, de uma escrita, que muitas vezes acontece, né, dentro de uma folha, ele vai ali, pega uma caneta e escreve, né, dentro daquele processo mediúnico que existe numa mesa de psicografia, por exemplo. E por que acontece? Porque existe o médium, que é o veículo para que o plano espiritual possa, por meio dessa materialização, fazer essas movimentações dentro de um conceito espírita. Não sei se eu Ou respondi. seja, toda a atuação dos espíritos, ela tem que contar com a participação dos seres encarnados de alguma forma. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E- Porque o planeta, na verdade, assim, eu acho isso muito importante, viu, Renato, você abordou, porque assim, nós estamos num planeta de expiação e provas, ele foi criado para o nosso protótipo físico, né, que vem se alterando ao longo do tempo, né, se a gente olhar os nossos amiguinhos pendurados na árvore, né, o australopiteco, até a gente chegar aqui, a gente vem passando por um processo de adaptação, né, e a gente aprende com os mentores que o planeta, nesse momento, ele está num processo de adaptação. Então, há um respeito muito grande dos mundos. A gente sabe que os mundos, existem outros mundos habitados, né? O próprio Allan Kardec nos ensina isso. Nós estamos, assim, nos relacionando com outros seres, mas existe um respeito, uma lei entre os mundos, né? A gente não pode sair interferindo ou falando do mundo inferior para cá ou do inferior. O inferior para cá é mais prudente, porque através dos umbrais, a gente sabe que o umbral, né, essas mentalizações que a gente joga, está muito próximo de nós, né, até por uma questão da nossa própria evolução. Mas o plano espiritual, ele é muito sábio. Ele não vai usar por acaso. Me faz lembrar também daquelas materializações que Chico fazia lá em Pedro Leopoldo, quando numa sessão daquelas o Emmanuel chegou e falou, para que vocês estão fazendo isso? O que agrega de valor? O que vocês querem com isso? Né? Só a curiosidade? Então parem com isso, vamos estudar. Né? E ele deu uma bronca no Chico bem severa e em todos os médiuns que ali estavam. Então, o plano espiritual ele só vai atuar no momento com uma autorização, com um objetivo muito claro, né, para agregar valor, né, dentro daquilo que eles estão se propondo, né, e o valor disso é o quê? Que muitas vezes, se a gente olhar, Renato, e olhar para trás, a gente vai ver muitas pinturas mediúnicas. Teve um momento, né, da espiritualidade que era muito comum você ver médiuns de pintura mediúnica, assim, extraordinários, né? Eu falo que até eu acho que o médium de pintura mediúnica, para mim, o único era o Gasparetto. Estou pensando justamente nele. É. Eu cheguei a vê-lo, Michele, com 4 espíritos simultâneos, tá? Um em cada mão e um em cada pé, 4, era absurdo. Porque ele fazia tudo ao mesmo tempo, né? Não, era absurdo, era uma mediunidade assim absurda. Mas por que ele precisava vir? Porque ele precisava mostrar, como um marco, né? Tinha Chico Xavier, que era aquele ser com todo o respeito do mundo, né? Com a ignorância no sentido literário da palavra, aquele ser mais simples, com pouca instrução, mas trazendo os grandes nomes, né? Os grandes vultos, né? Do espiritismo. Tinha que vir o renascimento.
né, por meio do belo. Né? Então, os espíritos ali fazendo toda aquela manifestação, né, usando muitas vezes até o próprio ectoplasma, porque às vezes ele nem pintava e os espíritos usando ele ali no momento de um simples borrão nascendo uma pintura. Né? É. Porque era necessário. Depois de um tempo houve, não, chega, já deu, né, já foi, Ok. vamos parar. Agora é o outro momento, né? Porque muitas vezes o próprio médium fala assim: ah, eu só vou pintar se for o Renoir. Mas Mas não já. quer pintar com o seu Zezinho. E ele pinta tão bonito também, tão grandioso, tão maravilhoso. E a gente tem que, né, deixar o Zezinho que ele vem com Jesus junto com ele, né? Que é o mais importante. Sim. Eu acho que à medida que a gente foi avançando em conhecimento, e eu acho que a doutrina ela é esclarecedora por conta disso, os fenômenos, os grandes fenômenos, eles foram deixando de ser importante, o tal do ver para crer, né? Exatamente. A gente avançou em conhecimento e o tal do ver para crer, preciso ver para acreditar, ele foi meio que ficando, porque a gente foi se utilizando de outras ferramentas mais Sem dúvida. consistentes, porque senão realmente a gente ia estar num momento hoje que teria virado um circo, né? A gente ia estar cobrando ingresso para ver uma Exatamente. pintura Exatamente. mediúnica, mesas girantes. Exato. Era um retrocesso, né, Michele? Se a Sim, gente olhar. sim. E eu acho que hoje, né, as pessoas precisam mais, né, do acolhimento, da razão, né, de unir a mente com o coração, o pé no chão, né, porque a gente vai olhando também as histórias desses grandes médiuns que tinham esses efeitos físicos muito latentes, Dr. Fritz, uh, interessante que Exatamente. a O história do Arigó, Dr. Fritz foi muito curiosa, né, porque era um fenômeno, né? Falando do primeiro lá, com o Chico Xavier. E aí perguntaram, porque ele morreu num acidente na rodovia, né? Exato. E aí perguntaram, Chico, por que que o médium fazia tanta caridade, morreu assim? E Chico responde dizendo, olha, para ele não acumular mais dívidas. Então a gente sabe que Deus, eu brinco sempre que a gente tem o livre-arbítrio até a página 2, né? Porque quando a gente vai avançando a página 2, aí Deus fala assim, ó, peraí, agora não, É. sabe? Agora não. É Vamos, porque. vamos. E também uma coisa, Giovanise, assim, isso que você comentou, é, essa coisa de você ter a ideia de que a mediunidade ela é colocada de uma forma para alguns seres especiais, né? É, Então a gente vê, por exemplo, no caso do Arigó, né? uhum, Olha, é melhor a gente parar por aqui, né? Porque se não houver o concurso aí da espiritualidade, você vai acabar Tá comprometendo. lascando. Tá exato, lascando esse porque espírito. Então, vamos parar. ah, Então, a mediunidade, na verdade, você com a sua sensibilidade, né? Você pode dizer, na verdade, é um trabalho, né? É complexo, né? você sabe que tem muito com orgulho, né, das pessoas. E eu entendo também os médiums assim, porque eu sempre falo que a mediunidade ela é uma responsabilidade. Todo mundo é médium, todos somos, Sim, sem exceção. Não adianta as pessoas falarem assim, ah, eu sou médium que não escuta, não fala. Não, é médium, né? Porque a gente tem a intuição. Então, sim. todo mundo é, sem exceção. Mas o que vale, né, é saber a nossa posição. É a gente se autoconhecer, que é o mais importante, e saber que a mediunidade, ela um presente que Deus nos dá para que a gente possa depurar o nosso espírito, para que a gente possa se melhorar como ser humano, né? Olhar o próximo e entender, né? E saber que o nosso quadrado, a gente não é médium por status, nós não somos escritores por status, nós estamos escritores. A mediunidade vai conosco, a mediunidade ela é inerente ao espírito. E às vezes a pessoa acha que não, mas ela é do espírito, ela faz parte de nós. Então, as pessoas, algumas vêm mais afloradas por questões maiores a serem feitas,
outras com um pouco menos de aflorado, que eu acho estranho as pessoas falarem assim, eu vou desenvolver a minha mediunidade. Não existe desenvolvimento mediúnico. O que existe é educação mediúnica. Sim. Ao longo da estrada. Então, a mediunidade, né, eu fico vendo às vezes as pessoas colocando assim, né, em feiras de livros, o escritor, não, assim, isso é tudo passageiro, isso é ilusório, né? E o medo que eu falo, eu sempre brinco, né? O medo que me faz, o meu orgulho, controlar a chama do orgulho, é pensar que um dia o Ferdinando pode olhar para mim e falar: o seu orgulho me fez me afastar de você. Então eu sempre falo que tudo que eu faço, primeiramente, é por Jesus. E segundo, é pelo amor e o compromisso que a gente tem por essa espiritualidade divina, que efetivamente ela não vai me fazer um médium marionete. Ela me fez ser uma pessoa e um espírito melhor, para que eu pudesse suportar tudo e continuar dizendo que valeu a pena tudo que a gente passa, porque na vida tudo passa, né? Menos o amor que eles têm por nós. Então, olha, eu fiz aquela pergunta lá do Ghost e tal, para fazer um link com essa questão que envolve a cultura, né, dos seus livros. Um exemplo prático são histórias reais. A gente tem uma outra área da cultura, a gente tem a sétima arte, o cinema, e as pessoas muitas vezes assistem algumas produções e às vezes não têm o conhecimento, né, sobre a doutrina espírita, então tem uma noção vaga do que está sendo passado ali enquanto mensagem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente está agora aí, no século XXI, e inúmeras religiões, inúmeras, falam sobre momentos apocalípticos, falam sobre fim de uma era. A própria doutrina espírita fala sobre a transição planetária. Você usou o termo aí, planeta de provas e expiações, né? Então, Muitas provas, muitas provas, muitas provas e muitas expiações. Então a gente recebe um conjunto de informações do mundo, da cultura, em relação ao plano dos espíritos, algumas informações que a gente precisa estudar, conhecer melhor. Eu dei um exemplo, né, que você explicou para a gente. Mas eu queria que você falasse, Giovanise, nesse período que eu considero um período extremamente crítico. A gente já até comentou isso aqui no podcast, e não é questão de repetição, mas é uma questão que envolve a humanidade. A gente está passando por um período muito complicado. Veio a questão da pós-pandemia e o mundo continua conflituoso, continua pesado, os conflitos estão aí, a intolerância. Existe alguma... você vê que o que a gente vem passando agora, você acha que ainda vai piorar um pouquinho mais para ver uma mudança? Porque a gente sabe que a mudança vem do caos, né? Quando está o caos, ocorre a mudança. Ou você acha que não, que talvez a gente já iniciou esse processo? E como que a gente faz para atravessar esse processo, né? Porque está difícil, né? Legal, Renato. A gente tem que lembrar da lei da destruição, né? Que é a lei da destruição que tem lá no Livro dos Espíritos, que eu até recomendo as pessoas darem uma lida na lei da destruição, né? A gente fala de destruição, ela está nas perguntas 737, se não me engano, até 740 do Livro dos Espíritos, a lei da destruição. Jesus diz assim: o escândalo, a destruição, ela é necessária, mas ai de quem faz a destruição, né? Isso é um fato, isso é importante para a gente entender um pouco. O que os espíritos falam, né? Isso eu sempre perguntei aos mentores e principalmente ao Dr. Saul, né? Que é um espírito que ele preserva as pessoas, né? Que ele cuida das pessoas. E ele sempre diz assim: o planeta Terra, ele está atravessando um processo já a gente já está nesse processo de transformação do planeta, de sair de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, né? Então a gente está passando por essa curva. Então, mais ou menos em 2012, 2013, né, a gente entrou no planeta que os espíritos explicam no nosso tempo, aonde a gente começou aquela subida da curva
do planeta, né? Mais ou menos nessa época. Agora que a gente está em 2024, né, passando de 2012 para 2024, a gente já está no auge dessa curva, chegando lá em cima no auge. A gente ainda não atravessou todas as adaptações que o planeta vem passando. Que são as adaptações? O planeta, se a gente olhar ele, a gente tem toda aquela era glacial, todo aquele processo todo, né, que a gente foi atravessando. Agora a gente está com uma inversão do planeta. Claro, com a contribuição do homem, tem toda uma situação de meio ambiente e tudo mais, falando do planeta em si. Então, essa adaptação, né, do planeta, né, como mundo de expiação que a gente está passando, o que acontece quando a gente imagine uma curva, né, que a gente está ali naquela subida, ainda não chegamos no auge dela, ainda precisamos atravessar esse auge. E os espíritos dizem que é importante esse auge, porque no plano espiritual, todos os espíritos que precisam reencarnar e que têm um vínculo com esse planeta estão reencarnando. Espíritos que ainda estão com um desenvolvimento menor, né? Estão tendo oportunidade de voltar como as suas últimas reencarnações. Então, por isso que a gente está vendo muitos espíritos, que você olha o rosto de uma criança, você já vê um espírito endurecido, né? A gente vai vendo essas reencarnações acontecendo, como a gente também vê crianças já num auge de desenvolvimento maior. Então, o plano espiritual, como o planeta ele vai passar por essa fase de regeneração, então há muitos espíritos reencarnando aqui, e muitos ainda num processo, né, mais básicos de reencarnação. A gente olha para a África, a gente olha para o nosso Nordeste, a gente vai vendo essas reencarnações acontecendo, né, porque são importantes. Em contrapartida, né, o que os espíritos dizem, que como que a gente atravessa tudo isso? Um conhecimento. Enquanto a gente tem a lei da destruição, que ela é importante, porque quando ela vem, ela passa, ela destrói, mas ela vem para quê? Para um novo recomeçar. E o que é esse novo recomeçando? É a lei de amor, né? Que é a lei que está dentro de nós e que a gente não entende ainda. Então, hoje a gente vai vendo as pessoas mais voltadas para o seu eu, né? Passamos por uma pandemia achando que as pessoas iam se modificar. Eu sempre dizia, não, não vão. Porque quem era bom ficou melhor, mas quem era malzinho continuou malzinho do mesmo jeito, porque é o seu momento, é o amadurecimento do espírito. Então a gente não pode exigir dos outros aquilo que as pessoas não podem nos dar. Então, como passar por isso, que eu acho que é o mais importante? A gente se blindar, se conhecer, tentar tirar as sombras de nós, porque quando a gente tira as sombras de nós e a gente se auto-perdoa, que é o importante, se perdoar, porque o perdão, ele faz bem para a gente, né? Porque quando você olha para fora, no mundo desse, as pessoas se matando e tudo, você perdoá-los de boca para fora é fácil, mas o perdão faz bem para a gente. Então, a gente fazer em pequenos módulos, se auto-perdoar, estudar mais, trabalhar mais pelo bem, porque com certeza, quando a gente passar por esse ápice, o planeta, talvez nós nem estaremos mais aqui, nenhum de nós. Mas a gente vai olhar e vai querer voltar para o planeta Terra, porque ele vai estar regenerado, e eu confio nisso. E sei que Deus, que é bondade pura, a inteligência suprema, ele está estendendo as mãos para a gente passar por esse momento que ainda há de vir. Escutei agora aí sobre a lei de destruição, né? Fazia tempo que não ouvia sobre isso, É né? verdade, a gente ouve tantas outras, né? Mas a lei de destruição a gente não dá muita atenção para ela. Não, Mas então, ela é agora importante. ela Ela é falou, ou seja, para o importante. novo chegar, alguma coisa tem que desaparecer. Exato. Se a gente olhar O nossas espaço que o histórias, novo, né, vai ocupar, ele não precisa criar um espaço para ele. Então, exato. É que nem a nossa vida, Renato. Para o novo chegar, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Porque senão não cabe não na cabe, né? Enquanto nossa a gente vida. não faz o movimento, né? Não acontece o negócio. Não Não, Tem que chega. abrir espaço, né? exato. Exatamente.
Por tem que isso que a abrir gente está espaço. passando por isso muitas destruições, muitas desencarnações coletivas, muita coisa. E aí você falou uma coisa que também é assim, um contraponto, né, das coisas que a gente, perdão, das coisas que a gente ouve. Falar assim, nossa, existem agora alguns espíritos reencarnando que são espíritos luminosos, né? Crianças com habilidades especiais e tal. E aí E é você índigo colocou pra cá, cristal pra lá. cristal índigo. Índigo pra... Ah, E aí você colocou uma coisa super E a importante. gente vai ficando arcaico, né? Com tanta é, gente Nossa, especial chegando. pecado especial. Você fala, não, são espíritos ainda que precisam, ainda pelo grau de Uma matéria bem elevação, densa, né? precisam de uma matéria densa, essa que nós estamos aí exato, apresentando. É. exato. Por isso que nós vemos muitos espíritos ainda tão voltados com as sombras. Você fala, nossa, como é que pode? Quantas vezes a gente não fala assim, como pode uma pessoa fazer um negócio desse? É, É, Né? Assim, a é. gente fala isso, né? A gente pré-julga. Por isso que eu falo sempre, é o auto-perdão. Quando a gente se perdoa, né? A gente olha para a pessoa que está atravessando aquele período e entende que são encarnações necessárias no planeta. Hoje, se a gente olhar de reencarnação, as mulheres estão tendo um filho e muitas delas nenhum. Então, aonde que essas reencarnações vão acontecer? Na alta sociedade? É. Na sociedade intermediária, que eu acho que a gente já nem mais tem? Vão nas classes mais baixas. Então, a mulher lá tem 10 filhos, e você fala, como que essa mulher tem 10 filhos? Ela tem 10 filhos porque aqueles espíritos que ela não sabe nem quem é, né? Às vezes É. a gente fala assim, nossa, ela não sabe nem o nome dos filhos. Mas aquele espírito que nasceu ali, ele precisava nascer. Os mentores jogam aqueles espíritos ali, jogam no bom sentido, para que Sim. reencarne e que eles tenham uma vida aqui ainda no planeta para aproveitar essa transição. Às vezes sem conexão nenhuma com aquela mãe, né? Sem Com aquela dúvida, família. sem dúvida. Quantos são assim? Quantos não são assim no dia de hoje? Em contrapartida, você vê uma juventude perdida, né? Porque os pais já eram uma juventude perdida também, e Sim. aí é um ciclo vicioso que vem acontecendo com as famílias, né? As famílias todas alteradas, né? No Sim. sentido literário que a Giova- gente vê. Giovanise, você entrou numa questão aí que me tocou, porque me caiu uma ficha aqui, que talvez possa fazer sentido aí para as pessoas que estão nos acompanhando. É a questão do auto-perdão, né? A sensação que eu tenho aqui no meu coração é que quando eu me perdoo, me auto-perdoo, né? E quanto mais eu olho com amorosidade para mim, é um espelho para o meu próximo, né? Então, Não, sem quanto dúvida. mais benevolência eu tenho para comigo mesma, o meu olhar vai mudar para o meu próximo. E a gente fica mais tolerante. E a gente, às vezes, encontra até ferramentas, né? De não só de autoajuda, mas de ajudar também as pessoas. Porque muitas vezes eu vejo pessoas amarguradas e prejudicando umas às outras, mas na verdade aquilo não é o problema com as outras pessoas. É o problema que ela carrega dentro dela. Sem dúvida, Michele, você tocou num ponto tão especial, né? E o mundo, ele devolve para a gente o que a gente faz para ele, né? Eu acho que isso é um ciclo. Se você, a vida te devolve amor. Se você faz o mal, ele volta, né? Porque Sim. as pessoas vivem. Eu digo sempre isso, né? E ele viverá, né? As pessoas vivem. A gente não precisa tentar odiar ninguém, porque as pessoas vivem. A gente É. vive. O mundo está aí para isso, né? Sim. E no fundo, né, eu sempre lembro uma passagem que o Ferdinando sempre fala para mim assim, olha, lembre dos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o principal. Mas amar ao próximo como A ti a ti mesmo. mesmo. Ou seja, o mandamento maior de Jesus, ele era tão perfeito que ele falava assim: se ame, porque se você se amar, se aceitar como você vai amar o próximo, você vai perdoar, se você se perdoar, você vai amar o próximo e automaticamente Deus você está amando e esse ciclo continua, né, na nossa vida. Reverbera.
E Sim. é assim, né, que eu entendo, porque as pessoas que nos ferem, e ferem, né, porque a maioria das pessoas que trabalham com a mediunidade, que tem a mediunidade aflorada, elas são mais suscetíveis a ter mais provas, né, por pessoas serem testadas, serem, assim, absurdamente testadas, né? Eu tenho certeza que você é, né? Que o Renato também é, nas coisas mínimas que você não espera, traições de amigos, coisas que você fala, nossa, do nada, Como assim? por quê? Mas, a fundo, as pessoas estão adoentadas, elas estão sendo instrumentos, né? Que a gente tem que entender que o invisível, né? Aquela sombra que talvez caísse direto em nós, eles estão sendo instrumentos para isso e eles também estão na sua guerra É, interior. Então, o que a gente tem que fazer? Não, às vezes o espírita fala assim: vamos orar pelos nossos inimigos. Eu falo assim, gente, deixa os nossos inimigos em paz. Desculpa, esquece, deixa, esquece. Ora pelos seus amores, né? é, Porque ficar orando pelo inimigo, a gente fica só relembrando como disco arranhado que passou. Então, vamos orar pelos nossos amores, sabe? Orar por quem está do nosso lado, quem ficou, o que a gente tem, tudo na vida. Nossa, nós somos tão abençoados e a gente tem que agradecer, né? Eu tenho um gesto que eu e meu esposo a gente faz, que a gente ora antes da refeição, né? sim. Aonde a gente está, a gente faz isso. A gente, né, ora, é um hábito já. Aí outro dia a pessoa ficou olhando para nós. Eu falei, você quer participar com a gente? A pessoa na mesa, no shopping, sentou do nosso lado lá e começou a orar, né? Agradecer. Eu falei, é assim que a vida tem que ser, entendeu? Ao invés da gente ficar, poxa, meu amigo, Senhor Jesus, aquele meu inimigo, eu não sei o que eu fiz. Esquece, Esquece. sabe? Eu peço sempre a Deus, né? Assim, Senhor, me ensina a esquecer. Eu acho que é uma prece que eu falo para todo mundo. Se não dá para perdoar, fala, Deus, me ensina a esquecer. Já é uma É, forma de oração, né? Já. é, É. sem dúvida. E de aliviar o coração, né? Dissolve. Giovanise, nos fale sobre o seu trabalho no Lar de Henrique. Você está em São Paulo. Como que as pessoas podem é, ir ao núcleo, ao centro, né? Participar das atividades? Como que funciona? Bom, vamos lá. O Lar de Henrique, antes da pandemia, nós abríamos presencialmente, né? Todas as terças e quintas, né? Terças-feiras o estudo e as quintas-feiras o evangelho, que um dia você vai conhecer o Pedro. E aí, Eu acho que você vai mesmo, porque ela tá falando muito isso. Tá. e você também, Michele. E aí, Glória a nós, Deus. Eu e o mereço. que que nós fizemos, né? Estou em São Paulo, só que agora eu estou assim, nesse exato momento a gente está no Rio de Janeiro, então a pandemia trouxe o de bom, né? O que que foi o bom? Eu faço todo o trabalho que eu fazia fisicamente, eu faço virtual pelas salas virtuais, né? Até o Evangelho maravilhoso que a gente faz às quintas-feiras. Então a gente faz, eu mantenho as salas virtuais e uma vez por mês, a cada 2 vezes por mês, eu faço a jornada presencial, né, dentro do lar. Para as pessoas participarem, basta mandar um e-mail, né, para o lardehenrique@hotmail.com para se cadastrar na sala, porque a gente tem todo um cuidado, né, de não entrar outras pessoas, é uma sala fechada, no Teams, para que a gente possa fazer. As reuniões acontecem todas as terças e quintas, das 20h30 às 21h30. E eu tenho o maior prazer de ter todas as pessoas conosco e presencialmente a gente divulga nossas redes sociais, que a gente coloca lá, olha, eu vou fazer a jornada nessa semana presencialmente. E eu achei isso maravilhoso, porque você tem pessoas do mundo inteiro, então dá flexibilidade para você viajar, fazer da onde você estiver, levando a palavra. E isso que for o melhor. O Lar de Henrique hoje, ele não é físico, o Lar de Henrique hoje, ele é todos os corações unidos em um só onde você estiver. Sensacional. Nós vamos disponibilizar, gente, o link dos livros e das redes sociais, né, Renato Exatamente. Leandro? Vamos colocar na descrição do vídeo. Isso.
né? Porque muita gente, às vezes em São Paulo, né, quer entrar em contato, quer conhecer Sim. como é que funciona, tem a possibilidade. O pessoal que acompanha e quer adquirir os livros também, né? A gente conheceu um pouquinho a respeito do processo da produção das obras, né? O que é importante, né? O Pedro logo vai nos visitar, O Pedro, né? exatamente. Ele vai nos visitar, né? Porque a gente visitar Pedro não tem como. Sem chance. Não, É de lá para cá, não é? eu acho que ele já está nos visitando nesse momento. Eu também acho, porque a emoção está muito grande. Sem dúvida, Michele, A você é emoção uma está muito querida. grande. O Pedro, ele tem, assim, o pessoal, ele ajudava muita gente, e aí as pessoas falam assim, não, Pedro, eu vou arrumar um pedaço de terra para você, eu vou dar uma fazenda para você e tal. Ele falou, não, eu não quero, eu não preciso disso e tal. Então o que ele fazia? Ele pegava um punhadinho de terra e colocava no bolso, né? Então onde ele ia, ele pegava aquele punhadinho de terra, né? Esfregava, sentia o cheiro, e falou assim, tá bom. É. Então são lições assim maravilhosas, né? Givanise, a gente está chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo, né? E assim, a gente tentou de alguma forma levar para as pessoas, né? O seu conhecimento, a sua sensibilidade. Muita gente que acompanha e quer entender como funciona o processo da produção dentro da doutrina espírita, aprender um pouquinho mais sobre doutrina espírita. Então fica o nosso agradecimento pela oportunidade que a gente teve de trazer aqui seus conhecimentos, a sua sensibilidade, a sua leveza, né? E eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando puderam sentir, perceber um pouco, né? Toda essa leveza do seu trabalho, a seriedade, né? Porque são anos de dedicação, você era uma criança ainda e está até hoje aí no trabalho, construindo juntamente com a espiritualidade, né? Então, eu queria agradecer imensamente você ter aceitado aí o nosso convite. Renato, para mim foi um prazer enorme. O tempo passou tão tranquilo com vocês dois, né? Vocês são muito acolhedores, de um coração grandioso. Eu quero agradecer a paciência de vocês que vocês tiveram comigo, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois também, e pedir a Deus, né, que nesse momento Deus possa tocar o coração das pessoas e que, seja o que for, tudo passa, né? E que a gente está aqui nesse planeta como aprendizes, mas Jesus não nos abandonou. Né? No momento da cruz ele disse, Senhor, perdoa, eles não sabem o que dizem, o que fazem, o que dizem, e ele continua conosco. Então eu rogo a Jesus que eu abençoe a todos vocês, o generoso coração de vocês dois e de toda a produção. Que Deus os abençoe e meu muito obrigada e até um próximo encontro. E, gente, o podcast agora em novembro está completando 1 ano. A Givanise foi um presente agora com 1 ano de podcast. Um presente muito grato, muito maravilhoso. Givanise, para você entender agora o estado de graça que eu estou, imagine você, uma criança muito simples, que chega o dia de aniversário e essa criança não espera ganhar nenhum presente, sem expectativas, e de repente ela ganha assim o melhor presente da vida dela. Com o podcast completando 1 ano, você é o nosso presente, né? Eu sou essa criança aqui grata por ter compartilhado esse momento com você, por ter ouvido tantas histórias maravilhosas e que possamos ter próximos encontros, né, Renato Leandro? Claro, já fica o convite. Que Deus abençoe você, que o presente foi meu. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, compartilhe, se inscreve no canal, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo, gente boa. Até! Até!